mais uma mensagem da Palavra de Deus nesta madrugada fria para nos abrir o entendimento, para nos abrir a nossa inteligência agora nesta manhã. Vamos ler o livro de João, seu capítulo 10. João 10, 30 diz assim: o próprio Jesus. 30 diz assim: eu e o Pai somos um. Veja bem, o versículo 29 começa assim: meu Pai que mais deu é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. E o 30 diz: eu e o Pai somos um. Então Jesus está num debate aqui com os fariseus, com os judeus, com o povo da geração ali que ele nasceu, acerca da defesa dos homens, conhecido aí como ovelha. Ele está considerando aquele povo como ovelha, e que o Pai foi quem deu, e porque foi dado pelo seu próprio Pai, ninguém arrebata. E os judeus estão ali confusos, e fica mais confuso ainda, porque o próprio Jesus, aquele homem que está na frente deles, diz que ele e o Pai é uma só pessoa. Então Jesus está dizendo aqui: eu e o Pai somos um. Então Jesus quer dizer que ele é Deus que está na terra. E entendendo que Jesus é Deus que está na terra, entendo também que ele encarnou, o próprio Deus encarnou-se, fez homem e habitou no meio dos homens para salvar os homens, para dar mandamentos de salvação, tirar de mandamento da lei, colocar mandamento da graça, para que havesse liberdade naqueles homens. Então, ouvindo esse versículo, ouvindo essas palavras de Jesus, não dá para acreditar que Jesus um dia vai voltar para buscar a igreja. Por quê? A Bíblia diz lá nos epístolos de João, que nós somos, nos epístolos de Paulo, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Diz que o verbo, lá no livro, aqui no João mesmo, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, isso deixa bem claro que Jesus não era um homem comum que habitou no meio dos homens, comendo ali comida igual aos homens. Mas devemos abrir o entendimento que Deus é o poderoso, que ele pode fazer o que ele quiser, fazer todas as coisas, porque ele foi quem criou todas as coisas. Então ele resolveu se fazer homem, ganhar o nome de Jesus e habitar no meio daquela geração pecadora, para libertar do pecado. No livro de Malaquias, ele, como Deus no céu, diz que por profeta, que aquele povo é ladrão, que aquele povo é amaldiçoado. E no livro de Gálatas 3,13 diz que
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. E lá em Malaquias, ele está amaldiçoando aquelas pessoas. Cá no livro de Gálatas, após que ele já morreu, né, e já ressuscitou, já diz que ele resgatou, com a morte dele, ele resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por aquele povo judeu, que ele um dia disse que era amaldiçoado. E no 10, capítulo 10 de João, que é muito importante ver isso aqui, porque os pastores passam por cima disso aqui e vai cobrar dízimo, oferta das pessoas. Diz, na verdade, nada de mentira aqui, viu, amigos, irmãos, nada de mentira, toda a conversa de Jesus citava a verdade. Na verdade, vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Entendeu? Aqui a gente pode colocar a pregação do Evangelho que hoje está no Brasil. Vamos dizer que a porta é a pregação do Evangelho verdadeira que Jesus ensinou, que nós devemos todos ensinar como Jesus ensinou. E pular por outra porta, por uma janela, ou quebrar uma parede, ou pular um muro, é essa que eles estão fazendo, é cobrar dízimo, cobrar oferta, cobrar para pregar, cantar música, falar línguas estranhas que ninguém entende, adorar em monte ainda, vender alguma coisa em nome de Jesus. Isso aí é um evangelho que não é aceito por Jesus, certo? Diz que essas pessoas que fazem a qualidade de coisa é ladrão e salteador. Então, Jesus não se agrada, né? Ladrão e salteador. Versículo 2 diz, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, é o pregador, é aquele que ensina a verdade, é aquele que está pronto para ouvir e para falar a verdade de Deus. Né? O 3 diz, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Né? Tem muitas ovelhas presas no curral sendo tosquenejadas. Né? Estão tirando a lã dessas ovelhas, estão vendendo a lã dessas ovelhas e os seus pastores estão milionários, com conta bancária, com fazenda, com avião, com casas muito luxuosas às custas dessas ovelhas, enquanto muitas dessas ovelhas estão pensando no dia de amanhã o que vai fazer para dar de comer aos seus filhos. Né? E é triste entender e saber que as pessoas que estão pregando o Evangelho hoje são muito pior do que aqueles que eles dizem que são maus. A maldade maior é desses que se diz pastores hoje. Eles não se conformam com o dinheiro que pegam das ofertas, dos dízimos. Estão buscando mais. Traga seu carro, traga sua casa, traga sua televisão, traga sua geladeira nova, para que limpe tudo a casa das suas ovelhas e
fazendo com que aquelas ovelhas permaneçam como escrava ainda hoje daquele cidadão pastor. Eu vou adiantar aqui para o 10. O 10 diz aí: o ladrão não vem senão a roubar, e a matar e a destruir. Jesus diz: se nós olhássemos hoje, está dizendo que esses pastores, esses bispos, esses apóstolos não vinham se não fosse para matar, roubar e destruir. Porque ele diz: eu vim, contrário desses pastores, desses bispos, desses apóstolos, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância, né? Com abundância, ou seja, estude, né? Pegue caderno, pegue lápis, pegue caneta, pegue livros, pegue tudo de materiais para estudar a palavra de Deus com abundância. Aí se você chegar como analfabeto e sair como doutor, sair como estudiosos, né? Avançar nos estudos, né? Conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, né? Isso é abundância. Você nunca estudou em nenhum colégio porque às vezes não tinha documento e não teve oportunidade porque talvez o seu pai não teve condição, não te botou lá ou morar em lugar de dificuldade. Aí entra num templo desse e ali você tem que encontrar essa oportunidade. E aí você tem que encontrar essa oportunidade e ali você tem que estudar, e ali você tem que aprender, e ali você tem que se sentir feliz ali. Mas hoje as pessoas entram ali como abençoado e voltam como ladrão, porque não dá 10% daquele dinheiro que ganha. É triste, mas é assim que movimenta o movimento desse povo que se diz pastor, desse povo que se diz bispo, desse povo que se diz apóstolo. A igreja, fora desses templos, estão crescendo muito, porque as pessoas estão saindo desses templos e estão pregando a verdade fora desses templos. Pessoas escravizadas lá, que cansaram de ser escravizados lá, que eles chamam de desigrejados. Os desigrejados estão detonando esses igrejados. Os desigrejados são livres, acreditaram que a salvação vem por Jesus, e os igrejados acreditam que a salvação ainda vem, que a salvação é Jesus, que um dia vai voltar, e quando ele voltar vai levar a igreja, e quando ele voltar vai levar todo mundo que entraram em Brasília, quebraram tudo lá, foram presos para Papuda. Esse povo são os abençoados que vão no arrebatamento, e aqueles que não estavam em Brasília, aqueles que não estavam quebrando tudo lá, aqueles que não passaram mês e mês nas pistas, mês e mês nos pátios do exército, aquele pessoal vão ficarem. Aconteceu o arrebatamento, todos, uma parte para Comé, uma parte para Papuda, e lá estão, porque Jesus não vai voltar a buscar igreja nenhuma. Jesus já voltou e Jesus habita em cada um de nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Livro de Gálatas 3. Gálatas 6:3 diz que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, não é que vamos ser batizados, fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Precisa mais pastor batizado em água, não precisa mais padre batizado em água, não precisa mais nada. Jesus batizou. Todos nós somos batizados nas águas, no corpo de Jesus. Quando Jesus chega na beira daquele rio, que diz:
João me batiza, e João diz, eu careço ser batizado por ti, e vem tu a mim. E Jesus diz, me batiza para que se cumpra toda a justiça. O batismo que João estava batizando outras pessoas era de arrependimento. Mas Jesus pediu para ele batizar um batismo de cumprimento de toda a justiça. Ou seja, todo mundo a partir de agora vão ser batizados aqui no Rio Jordão. Os que vão nascerem e os que estão, que ainda não desceram as águas. Com aquele batismo, todos nós fomos batizados naquelas águas, naquele corpo de Jesus, né? Ali, lavando o pecado de todo mundo, porque o pecado atingia no espírito, o pecado não atingia na carne, o pecado atingia no espírito. E Jesus lavando o corpo dele naquelas águas do Rio Jordão, todos os espíritos estavam sendo livres, estavam sendo abençoados, estavam sendo resgatados dos sepulcros, porque todos os espíritos estavam sepultados. E quando Jesus morre, vai às partes mais baixas. O pessoal, uns falam que é o Hades, outros falam que é o inferno. E lá ele resgata esses espíritos que lá está e traz para o altar de Deus. E a partir daquele dia, todos estão com Deus, todos são templo de Deus, todos são casa de Deus. É essa a mensagem do Evangelho que tinha que pregar nesta manhã, e agradecendo aí a oportunidade. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, que todos possam ficar tranquilos, que somos já abençoados, em nome de Jesus. Não é por mão de pastor, não é por mão de bispo, não é por mão de apóstolo, e nem é por mão de nenhum missionário dessa terra, mas ele mesmo salvou com a sua bondade, com o seu amor, com a sua graça, com o seu poder. Foi assim que aconteceu, é assim que devemos crer.